Jesus põe à prova os que querem segui-lo. O tema da nossa mensagem nesta noite é sobre os verdadeiros seguidores de Cristo. Mateus 8, 18 a 22, diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler juntos essa passagem para a nossa edificação. Diz assim: vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E o outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Que Deus nos abençoe. Vamos falar com o Senhor. Pai bendito, fale conosco por meio da Tua palavra. Que a Tua palavra, Deus, possa encontrar guarida em nosso coração. Que a Tua palavra possa mudar o nosso interior. Que a Tua palavra possa nos santificar. Que a Tua palavra possa nos edificar. Que a Tua palavra possa despertar em nós um desejo profundo de sempre seguir a Cristo com fidelidade, com amor, com perseverança, com garra, com determinação. E que o Senhor esteja, Deus, tocando em cada vida. E que a presença de Jesus seja vista na vida de cada pessoa que aqui está nesta noite. E que o Senhor esteja, ó Deus, fortalecendo a todos nós, no nome de Jesus. Amém. Você é um fã de Jesus? Ou você é um seguidor de Jesus? Você é alguém no meio da multidão? Ou alguém que anda com Cristo no meio da multidão? O Senhor Jesus, meus irmãos, Ele quer discípulos genuínos, comprometidos, ousados, para continuar o trabalho que nos foi deixado neste mundo, para que possamos servi-lo. Jesus não quer apenas que sejamos fãs dele, mas Jesus quer seguidores. Porque os fãs não têm compromisso com Cristo, mas os seguidores são comprometidos com Cristo. Jesus conhece os seus verdadeiros seguidores. Essa é a grande ideia dessa passagem. E aqui nós podemos aprender com Cristo, meus irmãos, que os verdadeiros seguidores de Cristo não seguem por curiosidade, mas por fidelidade. O texto diz que, vendo Jesus que muita gente ao seu redor, ordenou que passasse para outra margem. Vendo muita gente ao seu redor. As multidões estavam maravilhadas por causa do ensino de Jesus e por causa dos seus milagres. As multidões estavam seguindo a Cristo por curiosidade para ver o que ele poderia fazer ou dizer em seguida. No entanto, Jesus nunca se interessou em atrair uma multidão ou ser uma celebridade. Jesus não queria ser uma celebridade. Na verdade, Jesus fugia da popularidade. Jesus não queria ser um popstar. Quando ele curou o leproso, ele disse a esse leproso: olhe, não conte isso a ninguém. Em outras palavras, Jesus não quer ser seguido por causa do pão, dos sinais, das curas. Jesus não estava interessado nos seguidores apenas pelo número, mas o propósito de Jesus é fazer discípulos para o reino de Deus. O princípio aqui é claro: não siga Jesus pelo tamanho da multidão. Além do mais, a influência de Jesus, meus irmãos, não se restringia apenas a um lugar, mas ao mundo inteiro. E por esta razão, Jesus ordenou que atravessassem para o outro lado do lago, para o outro lado do mar da Galileia. E Jesus disse, fazei discípulos de todas as nações. Jesus não tinha só aquela parte ali de Cafarnaum para ser alcançada, mas para alcançar outros lugares, outras pessoas. Outros lugares precisam ouvir sobre Jesus. É o que o Senhor Jesus disse para Paulo numa visão à noite: passa a Macedônia e ajuda-nos.
E Paulo, então, foi para Filipos, ele foi pregar a palavra de Deus em Filipos, e em Filipos ele pregou para uma mulher chamada Lídia, e ela se converteu, e naquele dia ela foi batizada, e todos os seus. Ele também pregou para uma menina endemoniada, uma menina possessa, que anunciava: esses homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anuncio o caminho da salvação. E Paulo, já irritado com as falas daquela menina, percebeu que ela estava sendo um instrumento nas mãos de Satanás, e repreendeu o espírito, porque essa menina era uma adivinhadora, e ela conheceu a luz do Evangelho, sendo liberta da possessão maligna. Mas Paulo também, em Filipos, pregou para o carcereiro, por causa da esperança do lucro que não havia mais sobre os senhores dessa menina. Paulo e Silas ficaram presos na cadeia ali em Filipos. Mas mesmo na cadeia, Paulo e Silas oravam, cantavam os louvores a Deus. E a Bíblia diz que houve um terremoto que balançou os alicerces daquela prisão. As portas se abriram, e diz a Bíblia que o carcereiro, pensando que todos os presos tivessem fugido, ele puxou a sua espada e queria suicidar-se. Paulo, então, de dentro da cadeia, viu o intento daquele carcereiro e disse para ele: não te faças nenhum mal, porque todos nós aqui estamos. E então aquele carcereiro pegou uma lâmpada, entrou no interior daquela prisão e viu que todos os presos ali estavam, e chamou Paulo e Silas para fora e fez uma pergunta mais importante da sua vida: que devo fazer para que seja salvo? E Paulo respondeu: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E aquele carcereiro, naquela mesma hora da noite, fez a sua pública profissão de fé e foi batizado com todos os seus. E era por volta de meia-noite. Outras vezes, meus irmãos, Jesus também nos tira da zona do conforto para ir para o deserto. É por isso que Jesus diz: olha, vamos passar para o outro lado do lago. É o que aconteceu com Filipe. Filipe, ele desceu para Samaria anunciando Cristo. A Bíblia diz que multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que ele operava. O texto diz que muitas pessoas possessas eram libertas, a ponto de os espíritos saírem gritando dos corpos dessas pessoas. E quando os apóstolos em Jerusalém souberam que o povo de Samaria havia aceitado a mensagem de Deus, enviaram para lá Pedro e João. E Pedro e João viram aqueles irmãos ali que tinham abraçado a fé em Cristo, e eles rogavam e oraram por eles para que eles recebessem o Espírito Santo. A igreja então em Samaria estava crescendo, e quando a igreja estava crescendo e impactando Samaria, Deus chamou Filipe para sair, tirou da zona de conforto e disse para ele: dispõe-te, vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. E ele se levantou e foi de Jerusalém para Gaza. Hoje nós temos o conflito em Gaza, conflito bélico, por causa do terrorismo do Hamas, que está nessa faixa de Gaza. Mas naquele tempo, Filipe foi para Gaza pregar o Evangelho, sem saber para quem, porque o Senhor o chamou para passar no lugar deserto. E diz a Bíblia que, no entanto, por ali passava um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o que era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Este homem tinha feito uma viagem longa para adorar em Jerusalém. E a Bíblia diz que ele vinha lendo o profeta Isaías. Ele estava na sua carruagem lendo os rolos de pergaminho do profeta Isaías, mas ele lia e não compreendia, ele lia, mas não sabia de quem o profeta estava se referindo. E então Filipe se aproximou e lhe explicou a palavra revelada que apontava para Cristo. E a passagem era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça,
quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. E então esse eunuco perguntou para Filipe: de quem o profeta está falando? Dele mesmo ou de algum outro? E a Bíblia diz que, começando por esta passagem da Escritura, Filipe anunciou-lhe a Jesus. E então ele falou de Jesus. Falou que o profeta está falando de Cristo, aquele que foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus, meus irmãos, tirou Filipe de Samaria para que ele pudesse evangelizar esse eunuco no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Ele deixou Samaria para obedecer a ordem do Senhor e partiu para cumprir a sua missão em Gaza, para evangelizar esse eunuco. A Bíblia diz que aconteceu um milagre, porque a Bíblia diz que Deus arrebatou Filipe da região de Gaza e ele foi achar-se em Azoto. Azoto é uma cidade distante de Gaza, 80 quilômetros de distância. Fidelidade, meus irmãos, acima de tudo. Nós devemos seguir a Cristo não por curiosidade, mas por fidelidade. Paulo disse: ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel, que sejamos fiéis, que sejamos encontrados fiéis, cumprindo a missão. Por isso Jesus os ordenou que eles passassem para o outro lado, para que continuasse cumprindo a sua missão e seguindo a Cristo por fidelidade. Mas os verdadeiros seguidores de Cristo, meus irmãos, não seguem por emoção, mas por convicção. Veja o que diz o texto. Versículo 19. Diz assim, vamos lê-lo comigo? Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Veja bem que um escriba era um homem culto, um doutor da lei, um daqueles que estudavam e explicavam a lei. Era um homem com muita sabedoria, conhecimento das escrituras do Antigo Testamento. E esse escriba, ele ficou encantado com o que ouviu e viu de nosso Senhor. Ele estava entusiasmado com os feitos de Cristo. Ele viu as multidões e os milagres de Cristo. Ele viu a cura do leproso, provavelmente. Jesus limpando a pele dos leprosos. Ele viu também Jesus curando o servo do criado do centurião. Jesus o curou à distância, com uma palavra apenas. Nem chegou a entrar na casa do centurião, porque ele não se julgava digno que Jesus entrasse na sua casa, e ele diz: basta uma palavra, Senhor, manda apenas uma palavra, e o meu servo será curado. E ele também ouviu a história de Jesus curar a sogra de Pedro, e Jesus então tocou na mão da sogra de Pedro, e ela foi curada, e ela estava ardendo em febre. Ele queria ser discípulo de Jesus. Esse escriba queria ser discípulo de Jesus, mas ele não conseguia entender as implicações do discipulado, ou seja, a renúncia, o sacrifício, o trabalho, o sofrimento por causa de Cristo. Existem muitas pessoas que só seguem a Cristo por emoção, mas não por convicção. Na primeira prova, na primeira tribulação, na primeira tentação, já desviam dos caminhos do Senhor, não suportam as provas, só querem o oba-oba, mas não querem seguir a Cristo por convicção, apenas por emoção. Por isso Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Não tem um travesseiro onde ele pudesse reclinar a sua cabeça. As raposas têm seus covis, nos quais se refugiam. As aves do céu têm ninhos, nos quais pode se abrigar e descansar. Vejam bem que os animais irracionais, que foram criados por Cristo,
Na sua humilhação, eles tinham mais privilégios do que o Filho do Homem. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. É como se ele estivesse lembrando, meus irmãos, ao escriba, de sua humilhação. Jesus é o Filho do Homem, porque ele nasceu de uma mulher, gerado pelo Espírito Santo. E ele é o Deus encarnado, e esse Deus encarnado não tinha onde reclinar a cabeça. Ele é aquele que era rico, mas se fez pobre por amor de nós. Ele possuía todas as riquezas do céu, mas deixara tudo para trás a fim de ser encarnado e viver sem um travesseiro sequer para dormir. Não é difícil, meus irmãos, captar a mensagem transmitida ao escriba, que ele também deveria esperar a humilhação. Muitas vezes os seguidores de Jesus são humilhados. A Bíblia diz que os apóstolos foram considerados como o lixo do mundo e a escória de todos. Seguir a Cristo tem um preço a ser pago. E aqueles que querem seguir a Jesus motivados por vantagens pessoais e terrenas, recebem dele imediata resistência. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Em suas andanças, meus irmãos, para Jesus não havia uma hospedaria, não tinha uma cidade, não tinha uma casa própria para reclinar a cabeça. Além do mais, a Judéia o rejeita, a Galiléia o expulsa. Gadara, lembra que Jesus expulsou demônios daquele homem possesso, aquele homem gadareno, aquele homem que vivia nos cemitérios e quem sabe até comia carne de defuntos, aquele homem que nem as prisões poderiam detê-lo, aquele homem foi liberto por Cristo, e os demônios falaram: olha, manda-nos para os porcos. Jesus então os mandou para os porcos, e mais de 2.000 porcos desceram de espinhadeiro abaixo, e os donos daqueles porcos ficaram assim, atônitos, e foram anunciar na cidade de Gadara. E quando Jesus chegou em Gadara, eles foram ter com Cristo e disseram: olha, que o Senhor possa se retirar da nossa cidade, porque para aquele povo em Gadara, os porcos eram mais preciosos do que aquele gadareno, tinham mais valor do que aquele ser humano que estava oprimido por vários demônios, possesso por vários demônios. Nós podemos perceber, meus irmãos, que nem a terra o quer. Jesus veio para o que era seu, os seus não receberam. E por fim, até mesmo o céu o abandona. E Jesus na cruz chegou a dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus, meus irmãos, a si mesmo se esvaziou. Jesus a si mesmo se humilhou e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Seguir a Cristo para ser mais rico, ou mais importante, ou mais aceito, ou mais querido, ou mais respeitado, não agrada a Deus. Os verdadeiros discípulos de Cristo estão servindo a Cristo não por emoção, mas por convicção. E mesmo passando pela dor, pela prova, pela humilhação, pela perseguição, estão dispostos a segui-lo e amá-lo e obedecê-lo e caminhar com ele e andar com ele. Mas os verdadeiros seguidores de Jesus, meus irmãos, em terceiro lugar, não segue com reservas, mas com prioridade. Jesus se torna a pessoa mais importante da nossa vida, na nossa história. Olha aqui que o texto diz: e o outro dos discípulos lhe diz: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Não está claro se o pai estava doente, já morrendo, ou possivelmente morto, ou se apenas estava velho e queria postergar a sua entrega total, a submissão a Cristo, até que o pai morresse. Ele não queria então se entregar a esta missão, a missão de Cristo, até que o pai partisse desta vida. Quem sabe pensando na herança, né? Meu pai tem uma propriedade, aí eu vou ganhar, né, a metade, porque sou eu, meu irmão, então eu com dinheiro eu vou depois servir a Cristo, porque o meu pai vai deixar uma herança. Quantas pessoas pensam assim? Quem sabe este homem pensava assim.
O que está claro, meus irmãos, nesse texto, é a sua falta de entrega. Antes de seguir a Cristo, ele queria cuidar do seu pai até a morte. Era algo nobre, mas seria um atraso indefinido. Depois de sepultar o pai, então estaria pronto para seguir Jesus. É o que ele estava pensando. Só depois de eu enterrar o meu pai, eu te seguirei. Mas Jesus, meus irmãos, deixa claro que pregar o reino de Deus é a maior das prioridades. Jesus tem que ser a prioridade na nossa vida. Mais do que o nosso pai, do que a mãe, do que o filho, do que o trabalho, do que os nossos planos, do que os nossos sonhos. Cristo tem que ser o primeiro. Cristo deve estar em primeiro lugar. E o pai depois. Por isso Jesus diz: segue-me e deixa aos mortos sepultar os seus próprios mortos. É o que Jesus disse. Palavras de Jesus para esse seguidor, para esse discípulo. Em outras palavras, outros poderiam enterrar os mortos, mas este discípulo deveria obedecer às suas ordens. Jesus chega a dizer, meus irmãos: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Isso nós podemos voltar a respeito do primeiro e segundo mandamento da lei de Deus. A Bíblia fala assim: não terás outros deuses diante de mim. Tem gente que às vezes coloca o seu trabalho como seu Deus, o outro o dinheiro como seu Deus, o outro os seus estudos em primeiro lugar na sua vida, e deixa Jesus no cantinho, Jesus em segundo lugar. Se Jesus não for o primeiro na nossa vida, Ele também não quer ser o segundo. Porque isso é idolatria. Jesus não pode ficar em segundo lugar na história da nossa existência. Ele tem que ser o primeiro. Porque tudo aquilo que a gente colocar em primeiro lugar na nossa vida se torna o nosso Deus, o nosso ídolo. E nós devemos abandonar os nossos ídolos. Se eu colocar o meu filho em primeiro lugar na minha vida, ele se torna o meu ídolo. Mas o meu filho e a minha filha devem saber que Jesus é mais importante para mim, é mais importante para eles. Cristo tem que ser o primeiro lugar na nossa vida. A nossa lealdade a Cristo tem que ultrapassar a lealdade que nós devotamos aos nossos entes queridos. O nosso amor a Cristo tem que ser maior do que o amor que nutrimos por nossos pais, por nossos filhos, por nossos irmãos. O nosso amor a Cristo tem que estar acima de tudo. Ele tem que ser o primeiro na nossa vida. Enfim, meus irmãos, nenhum amor da vida pode ser comparado com o amor que devemos a Ele. Além do mais, o chamado de Deus em nossa vida é absoluto e imediato. Não pode ser postergado por nenhuma desculpa terrena ou costume cultural. João Crisóstomo, chamado Boca de Deus, um grande pregador, um dos pais da igreja, ele diz o seguinte: ainda que seja uma boa ação enterrar os mortos, a melhor é pregar a Cristo. Ainda que seja uma boa ação enterrar os mortos, a melhor é pregar a Cristo. E outra coisa, quando a gente não coloca Jesus em primeiro lugar na nossa vida, a gente também não cuida bem dos nossos pais, não. A gente não cuida bem também dos nossos filhos, não. Quando Jesus não é o primeiro na nossa vida, a gente também não cuida bem do nosso lar, não. Porque só Jesus ensina a gente a viver a vida na sua plenitude, em sua abundância. A gente só pode viver na plenitude da vida vivendo em Cristo, porque só Ele pode ensinar a gente a viver bem a vida na família, na sociedade, no trabalho. Quando Ele é o primeiro lugar na nossa vida, Ele nos ensina como nós devemos cuidar da família e cuidar das coisas. Meus irmãos, o princípio aqui é claro: não siga Cristo com reservas, com agenda oculta. O chamado de Cristo é um chamado absoluto, um chamado soberano, um chamado divino. E tal chamado exige uma resposta imediata.
Um chamado para seguir a Cristo é um chamado à urgência, porque amanhã pode ser muito tarde. E nós não podemos relegar o plano de Deus, o chamado de Cristo, para depois, postergando esse chamado, porque o chamado de Cristo na nossa vida é urgente. É urgente. Aplicações para a nossa vida, meus irmãos. Como viveremos? Em primeiro lugar, calculando o preço de seguir a Cristo. Vamos dizer isso comigo? Calculando o preço de seguir a Cristo. As multidões seguiam a Cristo por curiosidade. Queriam ver mais um milagre, mais um feito de Jesus. Alguns seguiam a Cristo só pelo pão. Jesus multiplicava 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma multidão. Outros seguiam a Cristo só para ver os seus milagres e sinais. Eram os espectadores do reino, mas não tinham compromisso com Ele, não tinham um relacionamento com Cristo, não andavam com Jesus. Seguir a Cristo, meus irmãos, significa renunciar tudo por amor a Cristo. Cristo em primeiro lugar na nossa vida. Em Lucas 9:23, a Bíblia diz que Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Em Lucas 14:33, Jesus diz: todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Jesus tem que ser o primeiro na nossa vida. No Antigo Testamento, meus irmãos, seguir a Deus custou o lar de Abraão, quando o Senhor diz: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei. Custou a José 2 anos na prisão por um crime que não cometera, porque ele foi fiel, não quis deitar com a mulher de Potifar. Custou a Moisés todas as riquezas do Egito, porque Moisés, que foi criado no palácio, sendo filho da filha de Faraó, ele deixou tudo para ir para o deserto e para libertar o seu povo da escravidão. Custou a Sadraque, Mesaque e Abednego alguns momentos na fornalha acesa, porque eles diziam o seguinte: podem nos lançar na fornalha acesa, mas nós não iremos adorar a imagem de Nabucodonosor. E custou a Daniel uma noite na cova dos leões, porque mesmo em face do decreto do rei, que ele não podia orar a nenhum Deus, a não ser pedir ao imperador alguma coisa, Daniel continuou orando, abrindo a janela do seu quarto e orando 3 vezes ao dia para as bandas de Jerusalém, intercedendo pelo povo de Deus. Calculando o preço, meus irmãos, de seguir a Cristo. No Antigo Testamento, mas no Novo Testamento, seguir a Cristo custou a vida de Estevão, morto por apedrejamento. A Tiago, irmão de João, que foi passado a fio da espada. E também a Paulo, que custou a família, os amigos, a reputação, a vida. E a João, o apóstolo do amor, que foi exilado na ilha de Patmos. E na ilha de Patmos ele recebeu a revelação do Apocalipse. Calculando o preço de seguir a Jesus. Aquele que não renunciará a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Mas finalmente, meus irmãos, como viveremos? Em segundo lugar, seguindo a Cristo sem reservas. Seguir a Cristo é a melhor opção de vida. Uma vez que não render-se a Cristo, é render-se a Satanás. Não tem meio termo, não tem neutralidade. Se você não se render a Cristo, você vai se render nas mãos de Satanás. Não seguir a Cristo é submeter-se ao diabo. Se você não abraçar a causa de Cristo, o diabo te abraçará. Não tem neutralidade, não tem meio termo, não tem como a gente ficar em cima do muro. Ou a gente abraça Cristo, ou o mundo nos abraça, ou o diabo nos abraça. Tem gente que diz o seguinte: primeiro eu vou formar academicamente, depois eu sirvo a Cristo. Outros dizem: primeiro eu vou atingir um certo patamar na minha vida profissional, na minha vida financeira, terei uma boa poupança, uma boa aposentadoria, depois eu vou servir na obra de Cristo. E quando a gente faz isso, meus irmãos, a gente não faz nem uma coisa nem outra.
É porque só Cristo pode abençoar a nossa vida. No entanto, meus irmãos, primeiro deve ser Cristo. Primeiro deve ser Cristo, depois as outras coisas. Que Jesus seja o primeiro nos nossos planos, na nossa vida, na nossa casa, no nosso negócio, nos nossos estudos, na nossa empresa. Pois só nele é que encontramos vida, só nele é que nós encontramos paz, só nele é que nós encontramos perdão, só nele nós encontramos salvação, só nele nós encontramos vida eterna. E é por isso que ele faz o convite a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Seguindo a Cristo sem reservas, sem ressalvas, colocando-o em primeiro lugar na nossa história, na nossa família, no nosso coração, para a glória de Deus. Porque a vida só tem sentido quando Cristo é tudo na nossa vida. Quem é o primeiro na sua vida? Qual que é a pessoa mais importante da sua vida? O que ocupa os seus pensamentos, os seus sonhos, os seus planos, as suas metas, os seus alvos? Quem é a pessoa mais importante na história da sua existência? Siga a Cristo, meus irmãos, sem reservas, porque só nele nós encontramos paz, vida e felicidade. Que Deus nos abençoe. Vamos orar?